Vamos fazer. Vamos fazer prece nessa alegria. Agora essa chamada está sendo gravada. Querido Mestre Jesus, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, Pai querido, unidos em Teu nome, Senhor querido, para aprendermos mais um pouquinho nessa noite, mas diante da nossa pequenez, nós viemos pedir a Tua ajuda, Pai. Ajuda aos nossos mentores espirituais, a esses bons e abnegados espíritos que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando e nos amparando, que eles possam nos intuir neste aprendizado maravilhoso que estamos aqui reunidos para fazê-lo. Pai querido, nós te pedimos a tua graça, a tua bênção, que os mentores espirituais possam intuir cada vez mais o nosso irmão Alberto, dando sabedoria do teu Espírito Santo, dando discernimento e colocando palavras na sua boca, que ele seja um instrumento para levar essa mensagem aos nossos corações. Se conosco mais uma vez essa noite, nós te pedimos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, nosso amado Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Lúcia, Aparecida, Edina, Fátima, Ana. Então, vamos lá, gente. Vamos retomar o nosso estudo. Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, vai ficar gravado, né? Nosso estudo dividido em duas partes, tá? A primeira parte, nós trabalharemos o livro dos Espíritos, e uns 40 minutos trabalhar o livro, um dos livros da série André Luiz, que não sei se vocês estão me ouvindo. Um dos livros da série André Luiz, e nós estamos trabalhando especificamente o livro Os Mensageiros. Então, nós vamos agora começar o livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando nas leis morais, adentramos a lei de liberdade, tá? E nessa lei de liberdade nós estamos tratando o item 4, né, desse capítulo, que é o capítulo 10 do livro dos Espíritos, que fala da liberdade de consciência. Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse modo virtual que permite que outras pessoas possam ter acesso a essas informações, esse estudo, e, quiçá, também auxiliar para que os nossos irmãos possam entender um pouco mais. Essa seria a nossa colaboração, né, diante dessa doutrina fabulosa que clareia a nossa mente, o nosso pensamento, auxilia as nossas vivências, para que a gente viva melhor, sem medo, sem receios, mas com mais coragem, confiança nas leis divinas, no Pai maior, e nossos amigos mais esclarecidos. Bom, essa lei de liberdade, que é uma lei natural, o professor Denis Arrivaio, Allan Kardec, ele subdividiu em 8 tópicos, 8 itens. Nós estamos na liberdade de consciência. Devemos encerrar esse tópico hoje. São só 2 perguntas, e depois, no próximo encontro, vamos falar sobre livre-arbítrio. Só para a gente retomar, já que a gente está falando de liberdade de consciência, o que é consciência, né? Segundo o Espiritismo, a consciência é a voz interior, a lei de Deus gravada no íntimo do ser. Ou seja, quando o Pai nos cria, ele nos coloca uma programação que fica gravada em todas as suas criaturas, que são suas leis. Tá? A gente poderia fazer uma analogia com um computador. Tá? O computador vem numa linguagem de base, né, o BIOS. Então, essa linguagem de base seria as leis divinas, a lei do Pai. O que cada computador vai produzir, né, gerar trabalho, vai gerar conhecimento, depende de cada um. Ou seja, cada um de nós trazemos essa linguagem básica, as leis divinas gravadas em nós, né, especificamente na consciência. Então, a gente traz isso. Agora, o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprimorar, vai depender de nós. Então,
a consciência ela age como um juiz interno sobre as ações, sobre as nossas ações. Ela apresenta a parte subjetiva do espírito. Então, consciência é parte do espírito, do ser imortal. Ela não é o espírito. A consciência faz parte, é uma parte subjetiva. E é fundamental para a evolução moral. Então, a consciência vai nos guiando nesse aproximar do Pai, através do cumprimento das leis de Deus, que são leis feitas para nos guiar até Ele, de uma forma segura, uma forma que traz a felicidade. Então, as leis naturais, ou as leis divinas, elas foram feitas para que a gente seja feliz, para que as criaturas sejam felizes. A gente só é infeliz quando se afasta dessas coisas. E a lei de liberdade é uma lei divina, criada por Deus, que nos dá liberdade, tá? Para escolher, para pensar, liberdade para ter uma consciência. Só que a consciência ela não é algo aprimorado, é algo que está se construindo, é um construto. Tá? Mas ela, à medida que ela vai se aprimorando, ela vai nos conduzindo sempre para a ideia do Pai. Tá? Então, ela é fundamental para a evolução. Alberto, está cortando um pouquinho seu áudio. Guiando o indivíduo na busca por autocorreção, vai ficar na consciência. O áudio. Alberto, está falhando, Alberto. Está ruim. Portanto, Tá travando um talvez pouquinho. seja minha Tenta, internet. desativa a sua câmera e fica só no áudio. Desativa Então, a sua câmera e aprendizado fica só no contínuo áudio, entre as aí consome encarnações. menos internet. A minha internet que está um pouquinho, Melhorou. Agora parou de tá travar. chegando. Então, tem a internet aqui que está oscilando bastante. Então, o papel da consciência, juízo interno, né? Aquela voz interior que julga as ações de uma pessoa, só que a consciência ela não faz antes. O juiz julga antes? Não. O juiz vai julgar depois. A consciência é desse papel. Ela deixa-nos, é dada a liberdade de escolha, de fazer ou não fazer. Depois que a gente faz, se fizer errado, ela vai nos julgar, vai dizer, oh, fez errado. Não é por aí, não. Tá? É um guia moral, diz o que é certo, né? Servindo para guiar o caminho, né? Da virtude, da moralidade. Ela tem uma relação estreita com a reencarnação. Ou seja, tudo que fazemos vai ter referência ou vai ter reflexo no futuro. Se eu busco um caminho de crime, de violência, isso vai ter uma consequência nas próximas encarnações. Eu vou ter uma consciência sufocada por ações erradas, né? E que vai levar a uma outra encarnação, muitas das vezes, a uma tristeza, um medo, né? Um medo inexplicável, uma fobia, dores, né? Doenças, né? Tudo relacionado a este papel que a reencarnação provocou em nós, né? Devido à nossa tomada de atitude. Responsabilidade individual. Somos responsáveis por nossos atos e não podemos fugir da nossa consciência. Ou seja, não dá para dizer que a culpa é do outro. Ah, fulano veio e me forçou a fazer isso. Fulano veio e botou uma arma na minha cabeça. Aí eu fui e matei. Matei para não morrer. Você fez uma escolha. Tá? Você foi responsável. Você foi tá? Não passou bem. Então não dá para culpar o outro, mas eu poderia não ter puxado o gatilho. A minha consciência naquele momento me diz que o melhor é eu puxar o gatilho e escapar de ser morto. Tá? Mas a consciência vai dizer, não, foi você também, você que fez. Tá? Então nós não podemos fugir à nossa consciência. Reforma íntima. Desenvolver a consciência é um processo de reforma íntima. Então a consciência ela é desenvolvida, ela é aprimorada, ela é construída. Tá? Então é um processo de se reformar o tempo todo, se melhorar o tempo todo. Então, a reforma interior
é esse processo de burelamento da consciência. Tá? Envolve autoconhecimento, conhecer a si mesmo, as nossas dificuldades, as nossas paixões, os nossos quereres, tá? Superação de egoísmo, né? Orgulho e vaidade. Tá? Bom, feita essa introdução inicial, mas porque, como estamos falando de consciência, já falamos disso em outros momentos, a gente fica perdido, danado da consciência. Eu trouxe aí para a gente relembrar. Tá? Aí vamos para a questão 841. O professor faz essa pergunta, devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade, porque se desviaram para os falsos princípios? É uma pergunta longa, mas basicamente traz duas situações. Ou seja, devemos que respeitar a liberdade de consciência das pessoas. É um direito dela. Tá? Diante desse direito, dessa lei de respeito à liberdade de consciência, nós podemos deixar que doutrinas perniciosas que vai provocar o mal, né, doutrinas que podem causar danos, doutrina que é perigoso para o próprio sustento da sociedade, que ela se propague, né? Olha, é um direito. Fulano tem o direito de pensar daquele jeito. Tá? Então, ele está propagando uma doutrina perniciosa. Então, por ele ter essa liberdade, eu tenho que deixar ele propagar aquilo. Ou nós podemos intervir, né? Nós podemos entrar em alguns pontos, né, que ele fala, sem atentar a essa liberdade de consciência, sem atacar, sem tentar impedir que ele tenha essa consciência, procurar conduzi-lo para um caminho da verdade, os que se desviaram para os falsos princípios. Aí eu preciso da ajuda de vocês. Essa liberdade de consciência é absoluta, ao ponto de quem estiver propagando doutrina perniciosa tem que ser, a gente não pode fazer nada, ou nós podemos fazer algo, né? E esse algo, sem atentar contra essa lei, é possível isso? O que vocês acham, gente? Sim, é possível, né? Sutilmente, através dos bons exemplos de Jesus, né? De alguma forma, né? Eu creio que até a espiritualidade ajuda a gente a conduzir, de certa forma, sem impor, né? Respeitando a liberdade de consciência, mas de uma forma sutil e muito amorosa, seguindo os exemplos do Cristo, dá para se fazer alguma coisa a esse respeito. E Vamos devemos colocar um fazer. exemplo, por exemplo, o aborto, né? O aborto, Cida e todos vocês, o aborto, né? Tem pessoas que acreditam que o aborto, né, é devido, que o aborto é uma questão de controle de natalidade, né? A questão de liberdade, é uma doutrina, né, que, se levada ao extremo, né, se não for combatida, né, ela é perniciosa à própria existência. Né? Por exemplo, tem a questão do aborto. E aí? Com certeza. Eu tenho que deixar a pessoa que acredita no caso no aborto, nessa doutrina, porque... Não, dá para se conversar, né? Se, por exemplo, né, no meu caso, se eu estou dentro de um hospital e chega até mim uma pessoa ou um conhecido nessa situação, dá para se falar dentro daquilo que a gente tem o conhecimento, né, já espiritual, dá uma orientação. E também existem muitas de formas de estar se mostrando, porque quando vai se fazer um aborto, o próprio feto, ainda que pequenininho, quando se introduz, gente, é um horror ver. Ele tenta fugir de todas as formas, ele tenta escapar de todas as formas. Ainda que bem pequeno o feto, ele tenta fugir, sabe, da pinça, da
da sonda que se coloca aí, porque existem muitas formas de se fazer o aborto, mas então dá para se explicar dentro disso daí, sim. E ainda que a pessoa não queira, informá-la que existem tantas pessoas que querem ter um filho e que isso daí pode ser doado, né? Essa criança ela pode receber amor, ela vai ser muito amada por outros pais, por outra mãe, por outra pessoa. Então, não vejo a necessidade do aborto. Tem como a gente estar falando sobre isso, sim. Isso não vai tirar a liberdade de consciência, eu esclarecer? Esclarecer não tira a liberdade de consciência. Esclarecer não é impor, Ó, é mostrar, é dar exemplos, exemplificar. Não é impor. e Iris. Vamos lá, Iris? Levantou a mão, Iris? Bom, vocês estão me ouvindo, né? Alguém quer falar sobre isso? Ele estava fora Aí, na hora que você falou, ela acabou de entrar de novo. voltou de novo. E aí, Wellington? Será que nós podemos atacar isso? Olha, é uma doutrina perniciosa, por exemplo, a questão do aborto, mas as pessoas têm direito, né, a ter a consciência e achar que o aborto é bom, né? O aborto é bom. Então, como é que eu vou agir aí? Então, Eu posso a gente, debater, não posso? tanto no espiritismo como na vida, eu acho que a sociedade está precisando de uma coisa que é aprender a debater ideias, e não debater contrário à pessoa que propaga as ideias. Então, dentro dessa perspectiva aí de debate de ideias contrárias, sempre respeitando o próximo, dá para se combater a doutrina perniciosa sem invadir a liberdade do próximo, né? Provocando justamente esse debate aí de ideias, né? A gente tem que ser contrário àquelas ideias que não vão de acordo com as leis divinas, mas não contra as pessoas que as propagam, até porque a gente já tem o conhecimento de que todos um dia vão evoluir e que a consciência, né, é a forma do Pai conversar diretamente com aquele espírito, então isso vai sendo moldado, né? A gente não pode nunca ficar contrário à pessoa, mesmo que ela propague ideias que, ao nosso ponto de vista, sejam erradas, né? Esse debate ele tem que ser levado, né? A nossa sociedade carece muito disso. Esse debate ele tem que ser elevado a um nível aí mais respeitoso. Ultimamente, tudo é ataque pessoal, né? Sim, né? Assim, Por exemplo, Alberto, pode falar? Não, porque a gente sabe pode, por favor. que a gente não, como você fala, né, a gente não deve ferir, mas se a gente tem um conhecimento, né, e a gente sabe o que é certo, então a gente também tem a nossa responsabilidade, o nosso dever de passar a ideia, o nosso ponto de vista, de uma forma que aquela pessoa desperte a sua consciência, porque a gente só pode mudar o ponto de vista ou um determinado hábito quando a gente compreende, quando a gente vê as sutilezas. Então, muitas vezes a pessoa acredita que é certo por ignorância ou porque foi educado, teve, né? Então, tem uma questão também da educação, ninguém sabe, mas assim, mas a gente deve sim, se a gente acha que está, né, que está errado, está no caminho errado, então a gente vê uma forma, de uma forma mais flexível de mudar essa situação, de pelo menos de provocar o despertamento, né, a reflexão. O outro exemplo que eu lembrei agora, né? Bandido bom é bandido morto, né? É uma doutrina, né? Uma doutrina que algumas pessoas acreditam que se deveria fazer para diminuir a criminalidade seria matar as pessoas que cometem crime, né? E a gente percebe que é bem aceito por muita gente. Já havia até no meio espírita pessoa defendendo isso, né? Então, como é que eu vou fazer? É a consciência da criatura.
O que é que eu vou dizer? Olha, o espiritismo é contra a pena de morte, é contra o aborto, por exemplo, né? Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, né? Que viemos fazer uma jornada de crescimento, de aprimoramento. Todos que estão aqui estão com essa busca. Esse espírito que hoje está cometendo crime, né? Que é um bandido para nós, para a sociedade, ele é um espírito tal qual a gente. Só que está no estado de ignorância, mas um dia ele vai se aprimorar. Se eu, né, ou se a sociedade o matar, você vai fazer o quê? Aquele indivíduo que estava preso naquele corpo restrito à matéria, quando eu tiro ele do corpo, ele não vai se transformar num espírito bondoso. Ele vai causar mais mal à sociedade do que ele aprisionado naquele corpo, cumprindo uma outra sentença ou uma outra pena. Então, eu vou apresentar para a sociedade, para aquele indivíduo, uma nova perspectiva. O espiritismo é contra o aborto. Por quê? Porque o nascimento do espírito, o renascimento, a reencarnação, ela se dá por esse processo biológico. Então, quando eu provoco o aborto, eu vou estar causando problema para o espírito reencarnante e para a mãe daquele espírito. Assim como todo um grupo familiar vai ser prejudicado. Então, eu tenho que trazer argumentos dentro do espiritismo que não fira a liberdade, eu não vou impedir que ele pense diferente, mas eu vou tentar mostrar para ele, né, de uma forma racional, lógica, né, por aquele caminho ali que ele está trilhando, né, de tentar a pena de morte, de querer o aborto, como sendo algo, né, com a outra visão, uma outra roupagem, para que ele também tenha esses argumentos. Tá? Então, eu acho que vai ser nesse sentido a resposta do Espírito de Verdade. Vamos dar uma olhada? Eles, olha, certamente, podemos sim intervir, né? Certamente, se pode e mesmo se deve. Então, o Espírito de Verdade dizer que é um dever da gente intervir. Tá? A gente pode fazer isso e intervir. Mas ele traz um mais, olha, mas ensinai. Ou seja, quando eu vou tratar com alguém de temas polêmicos, né, que são doutrinas perniciosas, que pode prejudicar a sociedade, como a pena de morte, como o aborto, né, a gente tem que ensinar por que a gente defende diferente. Não somente porque é um pecado, né, como é um pecado. Não, é trazer uma lógica no raciocínio. Isso é ensinar. Aí eles ensinar é exemplo de Jesus pela doçura, pela persuasão e nunca pela força. Então, eu não posso obrigar, imprimir o meu querer, o meu posicionamento ao outro, mas eu posso ensinar. Eu devo ensinar, porque seria pior que a crença... Pior do que a crença daqueles a quem desejasse convencer. Quando a gente usa a força, é como se fosse muito pior, porque eu vou estar atentando contra a liberdade de consciência. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Então, a única coisa que a gente pode impor a alguém é a prática do bem e a fraternidade. O resto a gente não tem esse direito. É muito interessante a resposta do Espírito de Verdade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja por violência. Até o bem, gente, né? E a fraternidade pode ser imposto, mas não pode ser pela violência. Tá? Não, você é meu irmão, vou usar a fraternidade com você, você venha para cá e vou pegar você à força para tirar você daquela situação. Né? A criatura está lá no meio das drogas, né? No vício, do álcool. Não, eu vou impor o bem aí. Né? Eu poderia, né? Mas nós não podemos usar a violência. Nós temos que convencê-lo, aquela criatura, a sair daquele meio, daquelas paixões do droga, do álcool, né?
convencer ele que o melhor para ele é buscar um equilíbrio. Mas eu não posso usar violência. Tá? A convicção não se impõe. Ela tem que ser trabalhada. A convicção... Fala, Wellington. A questão aí, né, a equipe do Espírito de Verdade, eles deixam bem claro que o pior meio de fazer essa imposição, ainda que do bem e da fraternidade, seja violência. E aí eu queria levantar uma dúvida, né? Qual que seria a melhor forma de a gente convencer sobre o bem, a fraternidade, sobre as ideias do Evangelho? A liberdade de consciência tem que deixar, né? A pessoa não quer saber do Evangelho, não quer saber das coisas. Não tem, é o tempo. Ele vai precisar de tempo para a dor, né? A dor vai vir, vai ter os terremotos, né? Pessoais, e a própria criatura vai ter que buscar. Jesus, quando ele veio, né, trazer a Boa Nova, ele convidava, segue-me, né? Mas ele não forçou ninguém. Ele não obrigou a ninguém a segui-lo. Ele convidava, ele falava, ele explicava, mas ele não forçou. Então, o tempo. Se ele quer ser o governador, que sabia mais, tinha uma didática melhor, ele não impunha, nós também não podemos impor a ninguém. Nós temos que deixar a criatura buscar. Assim como aconteceu conosco, né? Certamente ninguém já, a não ser pessoas que já nasceram dentro do seio espírita, né? Que desde pequeno vai... Mas aqueles que estão chegando foram atrás, estavam em busca de algo. Né? A nossa consciência não foi alterada ou alguém nos impunha vir para o espiritismo. Nós fomos buscar, sentimos necessidade de buscar entendimento, entender os fenômenos, entender as dores. E essas respostas que o Espiritismo nos dá, né, com base nessa análise da mensagem do Cristo, é que vai nos favorecer uma compreensão melhor. Não dá para impor as ideias cristãs, como tentaram fazer os cruzados, né? Por lá impunham. Você tem que ser cristão. Se você não é cristão, você vai morrer. Você vai para a fogueira, você vai ter que abandonar o seu local, a sua família. Não dá. Não tem como a gente impor. Pelo menos a minha compreensão não tem como impor as ideias cristãs, por melhor que elas sejam. Mas a compreensão e o estágio que o indivíduo muitas vezes está por exemplo, ele está numa outra religiosidade. Não tem como, tem que esperar ele. Né? Se naquela religiosidade que ele estiver, ele conseguir produzir ser um homem de bem, não interessa a denominação religiosa. Né? Que é o que a gente vai ver na próxima questão. Vai, Wellington. Marília levantou a mão aí. Outra maneira também, que eu acho, é o exemplo, né? Porque quando você pratica, quando a pessoa dentro da sua casa vê que você acredita, que você fala, às vezes só em você falar sobre isso, desperta no outro a vontade, né? De conhecer, de entender. Então, acho que o exemplo também é uma boa opção. O exemplo é uma ferramenta que a gente pode se utilizar aí, que ela não viola essa lei de liberdade de consciência. Porque você dando o exemplo, você tem que fazer. E Jesus nos demonstrou muito isso, né? Por que ele aceitou ser crucificado para perdoar? É o maior exemplo que a gente tem na humanidade de perdão, acima de tudo, né? E aí não fica dúvida quando você exemplifica, né? Exatamente. O exemplo, né? E de pregar o evangelho, né? Se necessitar, use palavras, né? Se houver necessidade, você usa a palavra, mas pregar o evangelho é pelo exemplo, né? Vivenciá-lo, né? A doçura, né? A persuasão, não forçando, mas mostrando o caminho, né? Por isso que os espíritos mais esclarecidos, eles reencarnam entre nós, né? Para nos dar exemplo.
de como fazer, de como superar, de como passar por aquelas situações que para muitos é terrível. Aí você vem, né, cheio de doenças degenerativas, e ele sorrindo, fazendo brincadeiras, né? Um exemplo é o Jerônimo, né? O gigante deicado, né? O indivíduo, o corpo dele se virando ao contrário, né? Para dormir, tinha que botar um peso em cima do peito, porque ele não conseguia. Vivia numa cama. E percorreu o Brasil quase todo numa Kombi, fazendo palestra, né? As pessoas entravam, via aquela criatura jogada numa cama na frente e fazendo todo mundo rir, né? Mostrando que é possível passar pelas dores, pelo sofrimento, né? De bom ânimo, e pregando o evangelho, né? Na prática mesmo, né? Muito bom, Wesley. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se a gente pode intervir com relação às doutrinas perniciosas? Sim, devemos, tá? Mas sem, né? Sem impor, sem violência, tá? Ao exemplo de Jesus, convidar, né? Dar exemplo, mostrar argumentos, né? E esperar, aguardar a criatura para que ela mesmo se modifique, tá certo? Vamos para frente? Questão 8, parte 2. Essa é boa. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, cada religiosidade, né, se propõe a trazer a verdade, né? Então, todas têm essa pretensão. Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Qual seria o sinal para a gente olhar? Olha, doutrina tal, cristianismo, católico, shintoísta, budismo, umbandista, todos eles têm a sua verdade. Se coloca como a única expressão da verdade. A gente quer saber se tem algum sinal que a gente possa olhar para reconhecer quem se pode dizer, olha, realmente isso aqui dá para seguir, é verdadeiro. Que sinais são esses, gente? A Bíblia deixa exemplificado isso aí também. A árvore boa, ela se conhece pelos bons frutos. Se gera coisa boa na sociedade, é porque é uma doutrina boa. Isso mesmo. Olha, Dino. Eu estava pensando justamente nessa frase do Evangelho. Você conhece a árvore pelos seus frutos, o que é que ela produz. Palavra de Jesus, né? Isso mesmo. Então, a árvore da religião pode ser a religiosidade, né? A doutrina, né? Uma doutrina que se propõe a trazer a verdade. Materialismo, uma doutrina, né? Aí vamos ver se é uma doutrina, qual o fruto do materialismo? Ele se propõe a ser a verdade. Mas qual o fruto do materialismo? Ele consola? É consolador o materialismo? Né? Ele enxuga lágrimas daqueles que já se foram? Né? É coisa para a gente pensar. Porque ele se propõe com uma verdade. Olha, não morreu, acabou, não tem mais nada. É a verdade, apresentada pelo materialismo. Né? Mas dá para consolar alguém que perdeu um ente querido, dizendo, olha, não existe mais nada. Esse ente querido desapareceu. Você não vai ver nunca mais. Né? Consola, enxuga a lágrima, torna a pessoa melhor. E aí? Vamos ver a resposta? O materialismo, ele levado a fundo mesmo, ele mais traz desânimo no ser do que qualquer tipo de ânimo, né? E é uma porta aberta ali para quem acredita que o suicídio pode ser uma salvação. Então, ele entrega de mão beijada muitas pessoas que já estão desanimadas, já, né? Essa crença, acima de tudo, no materialismo, ela entrega de mão beijada muitos espíritos a cometer essa prática aí que vai contra a lei divina, né? Que é a prática do suicídio. Você está doente, descobre que tem um câncer, né? É terminal. Para que ficar sofrendo? Né? Para que ficar sofrendo se não vai ter mais nada do outro lado, né?
é uma questão bem lógica, né? Para quem não acredita ou acredita no nada, acabou, morreu, acabou, né? Vai consolar alguém? Então vamos lá, vamos ver os sinais. O Hélio deu uma dica aí, eu acho que vai ser nesse Alberto, sentido. eu desconheço, sabe? Alguém que adoeça, que esteja morrendo, que não peça ajuda a Deus. No instante passa a acreditar em Deus. Não, Então não era não ateu. existe. Você Então não era estando com ateu dor, essa você criatura? estando sabendo que vai morrer, você tem medo do que vai encontrar do outro lado. Aí você diz, agora eu vou procurar Deus. Eu Certo. concordo plenamente, porque se um avião, todos os aviões, no caso de problemas de desastres aéreos, qual é a palavra que todo mundo grita? Meu Deus! Então, nessa hora não tem um incrédulo lá, Não, todo mundo é meu Deus, né? não tem nenhum ateu. Não, aí, né? E a Nem religião, Chico Xavier ficou calado. então, até Chico gritou lá, ué, o Emmanuel Pois teve que é. chamar a atenção dele, ele queria gritar e ele continuou gritando. O Emmanuel mandou ele gritar, né? Pelo menos com educação, né? Mas ele continuou Morrer com gritando. educação, né? Então, morrer com educação, né? Dá Morrer exemplo. com educação. E como é que se morre, né, com educação? Então, misericórdia, né? Mas a religião que mais que traz, a gente vai ver através igual o Hélio citou no exemplo, né? A nossa amiga, a irmã também citou, que se conhece as árvores pelos frutos, é aquela que mais transforma, né, os corações, as mentes das pessoas, através do exemplo, né, do Cristo, né, que vai modificando. E eu que passei por um monte de religião aí, ó, eu te falo que o espiritismo ele não te impõe nada, mas é o que mais te pega e que te puxa a orelha e te arranca e te deixa na carne viva, porque é o que traz a gente para a realidade mesmo, é o que puxa na nossa consciência, é o espiritismo. Né? Mas dentro das outras religiões também existem irmãos, né, várias religiões, porque cada um está num estado de evolução espiritual e eu vejo cada religião como um caminho que conduz a Deus, né? Depende do estado de evolução de cada um. Muito bem. Vamos ver a resposta? Olha, vai dizer que a que se pode ver ou apresentar, né, esses sinais, né, ela será a que produza mais homens de bem. Ou seja, a doutrina que apresentar pelos seus conteúdos transformadores, né, de suas verdades, que transforma a pessoa num homem de bem. O homem de bem, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, shintoísta, umbandista, ele pode ter qualquer denominação religiosa. O homem de bem é aquele ser que se comporta na sociedade, que busca o bem dos outros, que quer fazer e tornar o ambiente, a sociedade, as pessoas melhores. Então, se a doutrina que se apresenta produza mais homem de bem, é a que tem maiores conteúdos de verdade. Né? Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Tá? Então, essas doutrinas que praticam a lei de amor e de caridade na sua maior pureza, numa aplicação mais ampla são as doutrinas, né, que trazem o maior conteúdo de verdade. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver, por consequência, semear a desunião, estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa ou perniciosa. Né? Ou seja, o sinal que identifica que uma doutrina, seja qualquer, que ela contém conteúdo de verdade, é produzir o homem de bem. Né? Aplicação da lei de amor e caridade na sua maior amplitude e pureza. Essas são as doutrinas, e esses são os sinais para se reconhecer. Então, Alberto, é o espiritismo? Não necessariamente. Tá? Se a pessoa está na sua doutrina católica ou evangélica, e lá ele é um homem de bem, lá ele busca praticar a lei de amor e de caridade, aquele é o local dele.
É tanto que Kardec diz que o espiritismo não vai ser, a pessoa não vai todo mundo ser espírita. Tá? Não precisa eu ser espírita para me tornar uma pessoa amorosa e caridosa. Que eu seja um homem de bem. Eu posso ser um homem de bem lá no catolicismo, no humanismo, no shintoísmo, né? Ou em qualquer outra religiosidade. Se ela estiver transformando as pessoas para melhor, né, abrindo esse espaço para a aplicação da lei de amor e de caridade, ela é uma doutrina, né, com um conteúdo verdadeiro. Mas aí ele coloca aqui, agora se uma doutrina chega e diz, olha, se você não tiver nessa igreja, você não é filho de Deus. Gente, aqui é alguma coisa errada. Né? Olha, se você não for de religião, da minha religião, você não pertence, você não é filho de Deus. Eu vou estar estabelecendo o quê? Desunião, divisões, né? entre os filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Quer de religião A, quer professa tal ou qual doutrina, todos são filhos de Deus. E quando eu me apresento, que a gente vê muito, né, os falsos profetas, né, dividindo a sociedade em várias categorias, né, preto, branco e pobre, rico, de partido tal, partido Y, causando ou levando a desunião, a brigas, né, brigas intermináveis dentro das próprias grupos familiares, né. Isso não é bom, é pernicioso, porque está levando a desunião. Então, isso que tem que ficar atento. A brigar por causa de partido, política partidária. Gente, não vale a pena. Se leva a discutir, a brigar, a causar desunião, esse tipo de doutrina ela não é boa. Se não for dessa, você é desonesto. Se não for desse grupo, você é desonesto. Esse tipo de doutrina causando desunião e divisões, né, de forma que se você ou é ou não é, você tem que ser como se a sociedade fosse algo simples, os quereres, as consciências fossem todas iguais, não são. Então tem que essa lei de liberdade de consciência, é uma lei natural, uma lei divina, todos devemos ter. Ah, mas aquela doutrina ali é fechada, mas ela está transformando as pessoas. Os seus seguidores estão sendo melhores, são pessoas boas, são pessoas de bem. Então, siga. Você não precisa ser espírita. Dentro do catolicismo, você está produzindo, você está aprendendo, você está sendo melhor. Seja católico. Você é evangélico? Seja evangélico. Umbandista? Seja umbandista. Se ela está te transformando em algo de bem, ou uma pessoa de bem, siga. Você não precisa necessariamente abandonar a sua corrente, onde você foi plantado, para seguir outra. Tranquilo? E assim a gente encerra aqui essas perguntas. Tem alguém fazer algum comentário? Uma questão, né, Alberto, que eu estive pensando esses dias, né, até enquanto estava em tratamento lá no centro, é com relação à lei divina, ela permitir a obsessão. E ela tem algo relacionado nessa questão aí com o que a gente está estudando. Por que se permite a obsessão? Porque, no fundo, ela vai gerar resultado bom. O fruto dela, no final das contas, vai ser bom. Por quê? O que eu vejo? O que eu observo lá no centro? E vocês devem observar na casa de vocês também. Assim como a Iris disse, né, que a pessoa, quando ela está convalescendo de alguma doença muito grave, ela se apega mais à fé. A pessoa que passa por uma dificuldade bem grande dentro de uma obsessão, ela geralmente vai procurar a espiritualidade. E no centro a gente consegue observar o fruto disso, que por meio dessas pessoas que estão sendo obsediadas muitas vezes, esses irmãos obsessores, eles são recolhidos também para tratamento. Então acaba trazendo bem não só para aquele que procurou, né, se livrar, vamos dizer assim, de uma obsessão, mas no geral o fruto é bom porque traz centenas de milhares de espíritos para a luz, né? E isso acaba mudando depois que a gente vê acontecer isso, da pessoa buscar por conta de uma dificuldade aí, de uma obsessão, a pessoa começa a buscar a luz e isso
faz com que essa pessoa evolua depois disso muito rápido, né? Ela vai ter um conhecimento ali que ela vai adquirir na prática da dor, que vai trazer fruto bom, e não só para ela, para aquele irmão também que está ligado com ela. Se não fosse obsessão, quantos milênios a gente não demoraria para resolver uma questão dessa? Se a obsessão não fosse autorizada para gerar um certo desconforto ali naquele espírito e fazer ele se mover, o outro espírito não ia ter acesso e ia ficar alimentando aquele sentimento ruim por milênios e milênios e milênios. Com a obsessão, já demora, às vezes, centenas de anos para a pessoa ser resgatada, né? Então, a gente tem que, a gente como espírita, a gente tem que ver muito o resultado disso lá na frente para saber se uma coisa é boa ou não, né? E por que é permitido, né? Deus não permitiria que algo somente ruim acontecesse com a gente. Sempre tem uma lição aí por trás, né? Sim, com certeza. E é porque também a gente costuma ver o obsessor como o vilão da história, né? Só que o obsessor é o credor. Hoje, a vítima de hoje, né? Ele foi o que prejudicou lá atrás. Então, é o cobrador batendo a porta. Então, o ajuste entre as criaturas que Deus vai permitir, né? O chamado foi através de Jesus, né? O pastor. Seja, faça o bem, pratique o bem, o apoio, a caridade. Então, o pastor chama, né? Quando a criatura não quer vir, né? O que o pastor faz? Ele manda o cão pastor. Aí o cão pastor vai trazer aquela criatura para o caminho, né? Mas não vai trazer com o carinho do pastor. O pastor vai trazer pela orelha, né? Muitas das vezes arrastado. É o que acontece. Então, o pastor e o cão pastor agindo, né? Para fazer as coisas andarem de novo. E aí? Tranquilo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Assim a gente vai encerrar a liberdade de consciência, tá? E o próximo encontro vai ser, vamos trabalhar livre-arbítrio, tá? Dentro da temática da lei de liberdade. Então, vamos mudar de assunto agora, então. Já que ninguém tem nenhuma observação, nós vamos mudar, agora vamos tratar do livro Os Mensageiros. Saber se a nossa amiga Fátima está por aí. Estou, boa noite a E aí, todos. Fátima? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pronto. Estamos no livro Os Mensageiros, vamos começar o capítulo 34. E aqui, nesse capítulo, né, só para a gente ambientar quem está chegando pela primeira vez, sugiro voltar, né, estão disponíveis outros capítulos, para que a gente entenda aqui que, nesse livro, André Luiz foi autorizado a escrever para nós uma semana que ele esteve fazendo um curso lá em Nosso Lar, numa universidade, tá? E o nome do curso é Mensageiro, ou seja, uma preparação para aqueles que vão reencarnar. Eles pedem uma tarefa, né? Então, eles se preparam. Então, os espíritos se candidatam para fazer esses cursos. Quer medicina, vai trabalhar na área de medicina. Ele vai vir, ele quer ser na área de direito, ele vai trabalhar na área de direito. Então, os espíritos se preparam antes de vir. André Luiz, ele se candidatou a este curso. E aqui ele vai estar narrando para nós que ele chegou um dia, ouviu uma palestra, no dia seguinte ele foi destacado para vir à crosta, ou seja, a superfície terrena, saiu de Nosso Lar, para vir até a crosta terrestre, ou seja, no ambiente material que nós estamos. Só que o instrutor dele queria ensinar na prática. A Aniceto ensina com a prática. Eles não viriam pela estrada, a autoestrada, que é uma estrada que liga a colônia espiritual, as colônias, direto com a crosta, em que há toda uma proteção do ambiente e os espíritos se deslocam em alta velocidade. Então, o deslocamento nessas autoestradas ela é rápida, é eficiente. Eles viriam
digamos assim, pelo meio do mato. Tá? Sair da estrada e iriam pelo meio do mato para que eles pudessem aprender mais. Então, André Luiz está dizendo que começou o deslocamento, entrou numa área pesada, que ele não conseguia voar, tiveram que ir caminhando. Pararam num castelo, que era um posto de socorro, passaram uma noite lá. Essa noite foi fabulosa. Ele conta os capítulos anteriores, que eles aprenderam sobre a prece, falam para nós a questão dos espíritos, pensar, né? Acreditar que quando morre, vai ficar dormindo. As consequências disso, os espíritos ficam lá dormindo e se recusam a acordar. Então, ele descreve a situação. Quando acorda, o espírito está perturbado, ele chama de dementado, não sabe o que aconteceu. 100 anos depois, o espírito acorda, não sabe o que aconteceu. Depois dali, nos fala da questão da prece, os efeitos da prece, são coisas maravilhosas. Nos apresenta os aspectos sociais do mundo espiritual, reuniões, música, cântico, criança. Então, tudo isso é nos mostrar nos capítulos anteriores. Eles vão sair desse posto de auxílio, de socorro, desse castelo, vão pegar uma carona no carro. Aqui ele vai descrever, em 1944, um carro voador, só que viria a baixa altitude. Ele sai de manhã e vai chegar no Rio de Janeiro entre 6 e 7 horas da noite. Então, perceba que o espaço é gigantesco, gente. Tá? Ele vai falar dessa saída de um ambiente mais fluido, que é onde se situa nosso lar, que é um umbral fino, passa pelo umbral médio e chega ao umbral grosso. Eu até destaquei aqui um slide aqui, para que a gente possa ter uma noção um pouquinho, né, dessa informação. Deixa eu só parar essa apresentação aqui e vou passar essa imagem que vai nos ajudar a gente ter uma noção de deslocamento e dessas esferas que os espíritos têm que percorrer, tá? Então, deixa eu colocar aqui de novo. Um instante. Achei. Ó, alguns espíritos falam que é para a gente, quando for trabalhar essas questões do mundo espiritual, né, as questões de como é a Terra, por exemplo, a Terra seria uma cebola. Podia ter essa comparação. No centro da cebola aqui, tá, se vocês dão uma olhadinha, no centro das... Vocês estão conseguindo ver, não, né? Tá, a Terra, sim. Por exemplo, se a gente fizesse uma comparação com uma cebola, tá? No centro seria a crosta, tá? E ao redor da crosta, de onde nós estamos, tem várias camadas. A cebola tem várias camadas. Tudo é planeta Terra. Só que visível para nós está só o centro, só a crosta. Existem várias camadas em que se constitui o mundo espiritual que a gente não vê, mas que há matéria e que há vida. Tá? Então, aqui, nessa imagem, a Terra está no centro, tá? O planeta Terra, e em torno do planeta Terra tem vários círculos, tá? Que nos apresenta o mundo espiritual. Tá? Então, a gente só vê essa parte do central, a número 1, que é a crosta, que chama de crosta. Mas em torno do planeta Terra, tá? Há alguns círculos que envolvem a Terra. Tá? O número 2 aqui, umbral, tá? O umbral grosso. O umbral grosso, ou seja,
que as energias vibratórias estão muito fortes, que nós estamos produzindo o tempo todo, os encarnados e desencarnados, e que é muito denso para os espíritos. É o umbral grosso. O número 3, que é um outro círculo, uma outra camada da cebola, tá? É o umbral médio. Isso é uma descrição do espírito André Luiz. O umbral médio também já é pesado, mas não é tão pesado como o umbral grosso. Existe o umbral fino, o quarto ciclo concêntrico, em que a crosta está no meio, mas tudo é o planeta Terra, tudo morada dos espíritos. Então, todos nesse ciclo há espírito morando, há espírito residindo. No item 4, aqui nesse círculo 4, que é o umbral fino, estão algumas colônias espirituais, como o nosso lar. No 3 também tem colônia espiritual, como o Campo da Paz. O Campo da Paz é descrito aqui. Ou seja, nessas áreas, nesses círculos concêntricos aqui em torno da Terra, tem cidades espirituais. No grosso, no umbral médio e no umbral fino, há cidades espirituais. E fora do umbral grosso e do umbral fino, há outros círculos concêntricos em torno do planeta Terra, que são outras colônias espirituais mais elevadas. Então, o nosso lar está mais próximo da Terra do que a Alvorada Nova, que está no outro círculo, no quinto, e outros círculos a mais. Mas tudo é uma cebola só, que é o planeta. Alberto, e como é que é isso? Gente, os Espíritos nos falam, principalmente Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele nos apresenta que no planeta Terra tem 22 a 24 bilhões de espíritos no nosso planeta. 22 a 24 bilhões de espíritos aqui morando nessa cebola. Tá? Vamos colocar a Terra como nessa cebola. Só que encarnado tem quanto? 8 bilhões. 8 bilhões. Então, tem 14 bilhões de espíritos morando no umbral grosso, no umbral médio, no umbral fino e nas outras camadas de círculo onde os espíritos estão morando. Então, em todos esse ambiente, existem espíritos. Quando os espíritos dizem que não há vácuo ou vazio, é nesse sentido. Quando estamos na crosta, a gente olha para cima e não vê nada. É o vácuo, é o vazio. Não. Tem vários círculos em torno do planeta, que a gente, pela nossa visão material, a gente não vê, mas existem e os espíritos nos apresentam isso. É o que está nos falando. André Luiz sai aqui de nosso lar, dorme aqui em Campo da Paz e passa um dia todinho para chegar no Rio de Janeiro, voando num carro voador. Ok? Pergunta, dúvidas? Alberto, Alguém tem dúvida? dá para ver o seguinte, né? Quanto mais longe da Terra, melhor. Não é não? Essa é a Fica bem longe lógica, da tá? Terra. Porque a influência das vibrações de nós terrenos, né, encarnados e dos desencarnados que estão aqui ao nosso redor, ela é mais forte quanto mais próximo estamos da crosta. Então, no umbral grosso, né, no umbral médio, no umbral fino, a presença é grande. Nas outras, essas vibrações são menores. Então, as moradas dos espíritos mais esclarecidos é um pouco mais longe, né, até para poder manter-se um equilíbrio maior. Então, quando o espírito está em nosso lar, sente um ambiente de paz muito maior, como nos narra André Luiz. A cidade vibra diferente. A cidade não sofre tanto com a ação dos espíritos. Mas os pensamentos, eles conseguem controlar melhor os pensamentos lá do que quando estão chegando aqui na crosta. É o que vai nos falar André Luiz hoje. Olha, quando chega aqui, é pressão, é sentimento, é medo. Ou seja, ele consegue capturar um monte de vibrações que lá em nosso lar não tem.
e ele já está num processo de reequilíbrio, mas quando chega próximo da crosta, passando pelos umbral e chegando na crosta, a pressão dessas vibrações é muito maior. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Vamos mudar, então, de imagem. Tá? Vamos voltar lá para a nossa leitura. Vamos, Fátimas. Vamos para a leitura? Vamos. Capítulo 34. Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia sobremaneira por se depararem quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transuetos vários, ou colados a eles em braço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupo, vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvesse baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas discussões anteriores ao ciclo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras. Só um e instante, posso assegurar... Oi? Só um instante, Fátima. Ok. Só um instante. Gente, então ele vai descrever que chegou na crosta, tá? E no Rio de Janeiro, no bairro do Rio de Janeiro, bem modesto, tá? Então, eles não foram para a mansão, eles não foram para um centro espírita, eles não foram para uma igreja, eles se depararam numa casa. Vocês estão me ouvindo, gente? Até que fim, Alberto, Como é que está o áudio aí? Agora. Olá? Tá bom, Laura. Péssimo. Oi, estão ouvindo? Agora estou. A minha internet está oscilando bastante. Então, ele está dizendo que saiu de 8 da manhã, foi chegar de 18 para 19 horas, já escurecendo, no Rio de Janeiro, e eles não foram para uma igreja, eles não foram para um centro espírita, eles foram parar numa casa, uma casa singela de um bairro modesto. Tá? E aí ele vai descrevendo que, à medida... Eita, a internet está oscilando demais. Ele vai dizendo que, à medida que ele foi percorrendo, né, a cidade, ele foi percebendo que a presença de muitos desencarnados. Sumiu de novo? Sumiu, voltou, né? Não, seu áudio não está cortando, não, viu, Alberto? Tá bem o áudio? Então vamos ficar com o áudio, tá? Então ele foi percebendo a áudio presença também. de muitos desencarnados de ordem inferior. Coisa que ele disse que, das vezes que ele voltou lá na casa, Está falhando, agora não estou escutando, não. família, ele não via isso. Ele não via esses muitos desencarnados de ordem inferior, que seguiam os transeuntes. Ia do lado, ia montado, ia nas costas, ia nos veículos, de pendurado, né? Ia de braço, agarrado, abraçado. Um monte de espíritos fazendo essa ligação com os encarnados. Ele se assustou. Nas casas, dentro dos ônibus, nos carros, os espíritos participando ativamente da vida comum do encarnado. Então, ele diz, olha, grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras, né? Ou seja, a visão que ele desenvolver agora, a pedido de Aniceto, antes da viagem, eles foram encaminhados para um núcleo que permitiu ampliar a visão dele. Então, ele estava com a visão ampliada e ele via espírito. O que é isso interessante? É que
nos indica que, ao desencarnar, a gente não vai ver os espíritos, nem todos os espíritos. André Luiz foi várias vezes e não via isso. Então, à medida que ele cresceu, que ele aprendeu, que as capacidades dele foram desenvolvendo, foi ampliando, ele conseguiu, então, visualizar. Estou com quantidade de espíritos. Espírito do que de encarnado. Então, ele disse que se assustou. O André Luiz ficou assustado com aquilo. Vamos, Fátima. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai-vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma, desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que ele pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, antes qualquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita a educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Continua? Só um instante, Fátima. Então, aqui ele vai descrever, o André Luiz vai dizer que se assustou. As vibrações eram tão fortes que desequilibravam ele. Ou seja, essas vibrações, esse mar de vibração da crosta, né, é o tempo todo, gente. É por isso que algumas pessoas sensíveis chegam num ambiente, dores de cabeça, está boazinha, sente uma dor de cabeça, uma pontada, uma náusea, um mal-estar, não sabe de onde. São essas vibrações, né, esse mar de vibração que a gente está mergulhado, e algumas pessoas sentem isso com mais... tem uma sensibilidade maior, ela capta isso. Então, o que o instrutor fala? Né? Que com essa dificuldade dele seria resolvida aos poucos, mas eles tinham que manter serenidade. Tá? Eles tinham que manter serenidade para poder auxiliar. Mesmo eles vendo coisas aberrantes, absurdas, espírito sugando, ele vai descrever mais na frente, espírito sugando, espírito ligado, né, abraçado, fisicamente ligado no perispírito do encarnado, né? Então, ele tinha que manter serenidade para poder auxiliar. Ele vai dizer, a eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita de educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo as fraquezas de qualquer espécie. Então, serenidade. Ele ia ver coisas absurdas. Por quê? A visão dele estava dilatada. Então, os espíritos não veem todos os espíritos. Então, é espírito que não vê nem não vê. Não vê o familiar que está ali, está tentando ajudar. Não vê. Não consegue ver. Se o espírito é muito materializado, ele não vê nada disso. Ele continua vivendo como se estivesse encarnado. Passeia, vai para casa, vai para o trabalho. Né? Ele não consegue ver nada mais do que isso. Vai, Wellington. Eu acho interessante aí fazer um destaque, Alberto, para a questão da serenidade que eles têm que manter diante dessas visões que eles têm ali, né? Até porque aquele espírito, né? Não, a gente sabe que Deus é justo e não nos dá um fardo maior que a gente pode carregar.
Se a gente quer ajudar, mas ante um quadro desse, a gente entra num desespero mental, a gente acaba atrapalhando até a vibração ali dos atendimentos. Então, isso já dá um sinal de que, enquanto André Luiz estava perturbado, por isso que ele não poderia nem ter acesso a essas visões, né? E uma questão que faz remeter também ao treinamento que é necessário, né? Eles vão atender, né? Eles estão ali em atendimento, né? Então, eles vão, na prática, pegar esses conhecimentos. É como se fosse, por exemplo, o pessoal que trabalha no SAMU. Eles têm que ser treinados também, eles vão se deparar com cenas chocantes. E tem que manter a calma e o procedimento padrão dentro dessas cenas chocantes, que não é para qualquer um também. Então, tudo vai de um treinamento, né? Até para ajudar no mundo espiritual, necessita de um treinamento intensivo também de como se portar. Sim, né? Exatamente. Essa conservação da fortaleza mental, ou seja, serenidade, o instrutor recomenda. Isso aplica-se a nós mesmos, né? Chega alguém em perturbação, né? Você vai ficar com medo do espírito, né? Vai entrar em prece, né? Pedir ajuda para poder, o seu próprio ambiente equilibrado, vai fazer com que o seu campo mental seja estendido e possa envolver aqueles que estão em processo obsessivo e possa receber ajuda, né? Então, a orientação, conservação da fortaleza mental, né? E o que quer que ele visse ali para ele não se perturbar, tá? Vamos, Fátima. Vamos. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia, no íntimo, para ajustar-me ao vidre do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro. Empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamos-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saudam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavaleiro muito simpático. Só um instante, Fátima. Ok. Então, vamos lá. Eles vão chegar no Rio de Janeiro, tá? Vão para um bairro pobre, na periferia, e eles vão para descansar, e você ter o refazimento, né? Eles chegaram cansados da viagem, o Aniceto levou para essa residência. Quando ele chega lá, ele vai ver que a casa estava iluminada. A visão de André Luiz como espírito percebeu que a casa estava iluminada. Era uma casa simples, ele vai descrever a casa, né? E dentro da casa ele viu vários espíritos acenando para ele. Aí Aniceto, aqui é a oficina, que representa nosso lar. Então, os trabalhadores de nosso lar, quando precisavam de um refrigério, ia para essa casa, bem simples. Observe que não é um templo, não é uma casa espírita, não é uma igreja, tá? É uma casa de família. Uma família mora lá, tá?
E ele fica assombrado porque aquele ambiente lembrava o ambiente de nosso lar. Há poucos instantes, quando ele, antes de entrar, ele estava perturbado com as vibrações. Mas ali, aquela iluminação e o ambiente, ele identificava com o mesmo equilíbrio de nosso lar, né? E pessoas acenando para ele, da janela, de dentro da casa, né? Alguém que conhecia Aniceto já estava dando um oi para ele, né? Ou seja, aquela casa é diferente da casa dele. A casa que André Luiz ia visitar a esposa, os filhos, né, que deixou na terra, ele era diferente daquela casa. Totalmente diferente. Essa é iluminada. Lá, não. Essa tem um sistema de segurança que precisa alguém abrir para ele. A casa que André Luiz visitava da esposa, onde ele teve encarnado, ele entrava na hora que ele queria, né? É bem interessante. Vamos, Fábio. Um cavaleiro, muito simpático e acolhedor, abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira... Só um instante, Fábio. Só um instante. Então, André Luiz achou estranho, porque ele chega, né, e alguém vem abrir a porta, né? Ou seja, lá na casa dele, ele entrava na hora que queria, ali não. Ali tinha um sistema vibratório de vigilância. Só entrava naquela casa espírito autorizado, né? Era um espírito que só entrava ali quem era convidado. Só quem tinha o mesmo padrão vibratório, ou seja, aquela casa tinha um sistema de vigilância que ele não identificou na outra casa. Quando ele estava fazendo as visitas, ele entrava na hora que queria. E a pessoa se apresenta, né? Isidoro é apresentado, então eles vão entrando. Vamos, Fábio. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que não me permitia sofrear minhas expressões admirativas. Tá, só um instante. Ok. Então, eles estão entrando, ele está descrevendo a casa, uma casa humilde, num bairro de periferia pobre, tá? Eles entram, ele descreve o que é que tem criança, são 3 crianças pequenas, 2, né? São 5 crianças mais uma senhora, né, de 40 e poucos anos. O que é interessante aqui é que da senhora, né, que estava tricotando, notou que da fronte, do tórax, do olhar das mãos da senhora, irradiava luz.
esse espírito irradiava luz. A visão de André permitia ver que essa senhora irradiava luz, e essa luz fazia com que aquele ambiente todo se iluminasse. Deve ser maravilhoso você olhar aquela criatura irradiando. Demonstra que não é um espírito qualquer, né? Aquela encarnada, essa senhora encarnada, tá? Junto com as crianças, ela irradiava a luz do tórax, da fronte, né? Do tórax, do olhar e das mãos. Tá? Irradiando, é um espírito que irradiasse com a luz acesa, né? Que brilhe vossa luz, como está lá na expressão evangélica, né? Bem interessante. Vamos, Fátima. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomenda não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora, de modo direto. Só um instante. Aqui é interessante para nós, quando se fala do vidente, médio vidente. Gente, o médio vidente não vê tudo, tá? O médio vidente não vê tudo, não é autorizado ele ver. Ele vê o mundo espiritual. Não, ele vê uma pequena parte. Aqui, nós temos um espírito que jorra a luz da fronte, do tórax, dos olhos e das mãos, ou seja, como ele fala, servidora leal às atividades da fé, ou seja, um espírito equilibrado, tá? Um espírito equilibrado, ela percebe a presença deles, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Aí o Aniceto esclarece, olha, não é possível dar essa visão total, plena, a ela, porque ela está encarnada. Poderia prejudicar, e muito, né, a sua própria vida material. Então, o que é que eles falam? Olha, é dado a conhecer mais ou menos 5%, gente. O espírito equilibrado, com as faculdades mediúnicas, né, aprimoradas, 5%. 5%. 20ª parte do serviço é 25%, gente, que ele vai ver do mundo espiritual. Então, quando se diz médio não vê tudo, não vê. Não vê. Tá? O médio vidente vê tudo. Calma, tenha calma que ele não vê. Ele só vai ver o que é necessário, o que é autorizado a ver. Certo? Isso aí é um esclarecimento para todos nós. Médio, não, tem um vidente, tá, beleza. Não, não é assim. Tá? Um médio equilibrado como ela, só 5%, mais ou menos, é que é dado a ela ver. Ok? Vamos. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhe posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-nos, alcançamos no modesto salão, pobremente mobilado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa, do plano invisível aos humanos, aí se reunia.
Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós, num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido garradamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera, e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E, observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o caso não define responsabilidade nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente as suas tarefas nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Muito bom. Então, essa casa foi fundada por habitantes de nosso lar que reencarnaram há 40 anos para montar um posto de serviço, né? E eles estão cumprindo. O marido, né, que é o que recebeu eles lá na porta, ele já tinha desencarnado há 3 anos. Quem estava tocando na esfera encarnada era só Isabel, mas pela união dele, pelo esforço, né, dela, né, ele recebeu autorização. Ele recebeu autorização para ficar como guia lá daquela família. Tá? Ou seja, demonstra a elevação dele, tá? E méritos de trabalho para que ele ficasse, porque normalmente ele desencarna e sai. 3 anos depois ele já está trabalhando no mesmo canto, né? Que depois do desencarne dele, ele foi autorizado, demonstra o trabalho, ou seja, ele mostrou muito serviço para poder ter essa autorização. Tá? Então, foi concedido permissão para continuar na casa, como esposo, pai, sentinela e trabalhador fiel. Tá? Então, o que é que ele conclui para nós? A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Então, para ter aquele ambiente, né, mantido numa periferia, um ambiente iluminado, que é uma casa de apoio para os espíritos trabalhadores, os espíritos elevados que vão para lá, então é edificação que é esforço e dedicação. Imagine a moralidade desse espírito. Nós vamos poder conhecê-lo no próximo encontro, né? A expressão da dona Isabel, para que aquele ambiente pudesse ser mantido para recepcionar espíritos mais elevados que vão para lá, vão se refazer e manter aquele posto lá como se fosse no mesmo ambiente de nosso lar. Então, eles são verdadeiras âncoras que, de vez em quando, reencarnam para servir de apoio para que outros espíritos venham fazer o trabalho junto com a gente, né? Aí ele vai falar, para que grandes benfeitores da espiritualidade superior se façam sentir entre os homens, ainda animalizado, ignorante e infeliz. Beleza? O que acharam da leitura? Interessante. Muito interessante. Maravilhoso. Gostado?
Então, só agradecer a vocês. Lembrar que a gente ainda tem um encontro na próxima quarta, próxima semana, tá? Que Jesus abençoe a todos, que possam ter uma ótima semana, que os nossos corações possam se encher dessas informações, nossas mentes, para nos auxiliar no nosso pensamento, no controle das nossas más tendências, e a gente possa usufruir bastante da companhia dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado, gente. Valeu, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite a todos. Boa